Gente, eu tô muito feliz, porque eu tenho uma convidada de honra. Uma convidada mais que especial aqui hoje no canal pra poder apresentar pra vocês. É a Gabriela, ela é minha amiga, gente, desde milhões de anos atrás. Muito tempo mesmo, mais de 10 anos a nossa amizade. E nós nos convertemos juntas. E, amiga, eu nunca vou esquecer, foi você que me convidou pra ir pro encontro com Deus. E então, eu conhecia Jesus junto com ela. E desde então, nós estamos caminhando juntas pra glória de Deus. E estar aqui com vocês pra poder gravar esse vídeo é, de fato, o cumprimento de uma promessa. A Gabriela, ela é psicóloga. Ela é formada em psicologia e ela se especializou em sexologia clínica. E nós vamos falar aqui hoje no vídeo de um assunto bem polêmico. Muito polêmico. Você e justamente na primeira vez que ela me chama pra gravar um vídeo com ela me coloca nessa cilada. Olha só que amiga é pra essas coisas, isso mesmo. O tema do vídeo, gente, é sobre os nossos desejos. A sexualidade, de um modo geral, ela é muito pouco falada dentro das igrejas. Muito pouco. Eu acho que nós podemos concluir que ainda existe um tabu a respeito desse tema, né, Gabi? E existe, isso é uma realidade. Eu costumo dizer que é melhor a gente ter uma discussão aberta sobre sexualidade do que os prejuízos e os danos causados por um silêncio em relação a ela. Exatamente. Eu quero deixar bem claro aqui, já de início, gente, sexo não é pecado. Graças a Deus por isso. Foi o nosso Deus que criou o sexo, sabe? Ele pensou em mim e em você quando ele criou o sexo. O sexo não é pecado, o sexo é algo muito bom, criado pelo nosso Pai, mas no momento certo. Amém? Eu acho que é a dúvida de muitas pessoas a respeito dos nossos desejos. Eles existem, eles estão aí à flor da pele e muitas das vezes eu e você não sabemos lidar com esses desejos. Então eu tô aqui com a Gabriela e ela vai falar um pouquinho a respeito disso. Gabi, como de fato uma menina, um menino, um jovem cristão, ele pode lidar com os desejos à luz da palavra? Esse é o grande dilema, né? Porque a pessoa acha que depois que ela converteu, ela virou um anjo. E anjo não tem sexo, né? Então, eu não tenho sexo, então eu não tenho que me preocupar com isso. Então ela reprime muito isso dentro dela. Misericórdia! Pensar em sexo, misericórdia, eu tô pecando. Porém, você converte, mas o desejo ele vai existir. Com certeza. Se você tinha um desejo por ficar com mulheres ou ficar com homens, né? Ele vai continuar existindo. Mas a dificuldade vai ser como que você vai lidar com isso. Porque quando a gente fala sobre desejo é algo que vem externo de você. O desejo, por exemplo, para a mulher, ele é despertado através do ouvido. Ai, a gente gosta de escutar, né, gente? Que mulher que não gosta ali, né, de uma palavrinha no cantinho do ouvido. Agora o homem não. O homem já é despertado através do olhar. Muitas vezes vai ser o olhar que vai despertar o desejo. Então, quando esse desejo ele vem de encontro à pessoa, cabe a ela a decidir o que ela vai fazer com esse desejo. Ela que vai decidir se ela vai fantasiar ou não. Exemplo, um homem vê uma mulher bonitona ali passando na rua, ou até mesmo na igreja, né? Porque tem muitas mulheres que vão... Irmãs, vigiem, pelo amor de Deus. A roupa que você tá indo... Vai, a roupa. Por favor. Então, a pessoa vê, o homem vê, ele é despertado. E nesse momento ele toma uma decisão. O que ele vai fazer com esse desejo? Porque ele vai vir. Porque o desejo, ele vai vir. E o que ele vai fazer com ele? Fantasiar ou não? Porque a partir do momento que ele começa a fantasiar esse desejo, ele começa a se fantasiar com aquela mulher. Aí que tá o perigo, aí né? Tá o perigo. Por quê? A nossa mente, ela não consegue distinguir aquilo que é fantasia daquilo que é realidade. Então, os estímulos que vão ser liberados no seu corpo vai ser o mesmo, de como se fosse real. Então vai ter excitação. E se a pessoa ela fica excitada, ela vai querer ir consumar,
consumação. Exatamente. Né? E o que é o ato da consumação? Ela pode ser o sexo propriamente dito, ela pode ser uma masturbação. E a própria pornografia um todo, né? A própria pornografia como um todo. E chegar até esse ponto é você consumar aquilo que está te consumindo, que é um desejo que está te consumindo. Mas você tem essa opção. Você tem a opção de você não fantasiar. Mas isso quer dizer recalcar? Não. Isso não quer dizer recalcar ou reprimir, que são praticamente aí palavras ambíguas. Você não quer dizer isso, porque na verdade, quando você reprime a sua sexualidade, isso pode causar muitos danos. E danos que podem vir futuros para o casamento. Eu lembro, amiga, a Gabriela e o marido dela, gente, eles fazem um seminário nas igrejas chamado Sexualidade Sem Prejuízo. E eu lembro, em um dos seminários onde você estava falando a respeito da sexualidade recalcada, e me chamou muita atenção isso, porque eu acredito que o medo de pecar, às vezes, toma a pessoa e ela não tem mais equilíbrio daquilo que é desejo e daquilo que é pecado. Sim. E aí, a consequência, até mesmo depois, gente, do casamento, de uma, como é que fala? De recalcar o desejo sexuais, e começa a vir as disfunções sexuais, as disfunções do desejo. A pessoa, ela reprimiu tanto o desejo dentro dela que depois ela casa, ela não tem mais desejo. Sangue de Jesus tem poder. Imagina, a pessoa casa e não tem mais desejo pelo marido dela. Meu Deus, é muito sério isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão dessa repressão do desejo. Existe a melhor forma de poder lidar com esse desejo sem causar danos à nossa sexualidade? Qual é essa melhor... Você tá se perguntando, porque eu tô aqui, ó. Qual que é a melhor forma de lidar com o desejo, Gabi? Primeiro, você precisa buscar conhecimento. Buscar conhecimento se dá através de duas formas. Primeiro, através da descoberta, que é quando você se relaciona com o outro e você aprende com o outro, e esse outro pode ser o seu pastor, o seu líder, seu discipulador, pode ser a sua família, pode ser o seu parceiro, o seu namorado, o seu esposo, seja quem for, e pode ser a própria palavra. Você precisa buscar o conhecimento e discutir o assunto da sexualidade, discutir os seus desejos. E o segundo é o autoconhecimento. É você se conhecer. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber do que você gosta, de quais são os seus desejos, do que você sente atração, de onde você gosta de ser tocada. Isso é necessário. Você precisa ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. E não ter vergonha, né? Porque quando a gente fala do conhecimento com o pastor, com o líder, com o pai, com a mãe, eu acredito que os jovens, e na maioria também os pré-adolescentes aí que estão começando a puberdade, e fica aquele ponto de interrogação na mente a respeito disso, você não deve ter medo. Não deve ter medo de falar sobre isso. É muito melhor você se aconselhar com o seu pastor, com a sua mãe, com o seu líder, do que com o seu coleguinha de classe. Que na realidade nem sempre os conselhos que ele vai te dar vão ser à luz da palavra. Exatamente. E aí isso pode fazer com que você construa um pensamento ou algo que vá te causar um dano depois, né? Exatamente. E o segundo ponto é você ter domínio próprio. Um domínio próprio é um fruto do Espírito. Para você lidar com os seus desejos, você precisa buscar os frutos do Espírito, para você ter domínio e dizer não ao pecado. Ninguém pode dizer não ao pecado a não ser você mesmo. Verdade. Você tem que ser, é uma escolha, né? É uma escolha. A fantasia é uma escolha e ela depende do domínio próprio. Vocês entenderam aí? Fantasia e não. É basicamente isso. Ou você fantasia ou você diz não. Ou você diz não. Isso depende do domínio próprio. É verdade. E o terceiro, para fechar, que assim é o mais importante de todos, é você ser honesto com você mesmo. É você ser sincero com Deus. É você chegar diante de Deus e apresentar esse desejo. Porque muitas vezes a gente chega diante do Senhor e a gente expõe tudo da nossa vida, menos a nossa sexualidade, menos os nossos desejos sexuais, menos dizer pro Senhor, Senhor, olha, eu tô afinzaço daquela mulher, eu tô afinzaço daquele cara e ele não pode passar na minha frente porque eu já fico louca. Expõe isso pra Deus, até mesmo com essas palavras, se você quiser. O Senhor nos conhece, Ele nos vê, mas Ele quer que a gente fala pra Ele. Com certeza. E como que isso é quebrado
quando você apresenta isso diante do Senhor, como que você vai encontrar forças nele. E o Espírito Santo, né, amiga? Exatamente. O Espírito Santo, ele tá aqui para te auxiliar. Às vezes você acha que sozinho é impossível, talvez seja mesmo impossível, sabe? Sozinho, mas com o Espírito Santo eu acredito que com toda certeza você vai conseguir ser honesto e sincero diante de Deus. Agora, colocando na prática isso que a Gabriela acabou de dizer a respeito de ser honesto, de termos domínio próprio, de buscarmos isso, né, no Espírito Santo de Deus e lidarmos com os nossos desejos da melhor maneira possível, é impossível não lembrar de Davi. Davi, ele pecou na área sexual. Se você ler a história de Davi, você vai ver que ele pecou na área sexual e ele foi sincero diante de Deus. Quando Davi se achegou diante do Senhor e disse para ele que de fato ele havia pecado e que ele precisava do perdão de Deus, ele teve a vida dele restaurada. Ou seja, não é porque você já pecou na sua vida sexual, eu já pequei na minha vida sexual. Quem nunca pecou, né? Não é porque isso já aconteceu na sua vida que acabou, que você não vai ter um casamento bem sucedido, ou que você não vai ter uma segunda chance da parte de Deus. Sabe, eu quero te dizer nesse momento, nós estamos aqui para te dizer nesse momento que assim como Davi ele recomeçou após uma queda na área sexual, você também pode recomeçar, amém? Em Salmos 32:3, Davi fala que enquanto ele se calou, seus ossos se envelheceram. Não se cale com o Senhor diante de um pecado sexual. Amém. Confesse diante dele. Talvez a sua oportunidade seja hoje. Agora. Talvez a sua oportunidade é nesse exato momento. Amém. Então assim que você assistiu esse vídeo, você imediatamente vá para o Senhor, confesse diante dele, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai lidar muito melhor com a sua sexualidade e com os seus desejos. Não por você mesmo, mas com a ajuda do Senhor e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nós vencemos, você também vai vencer. Amém. Pra glória de Deus. Se você gostou do vídeo, vai, amiga, inscreve nesse canal, clica em gostei, dá um like, dá um like, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja passando por alguma dificuldade a respeito desse tema. E outra coisa, se esse vídeo tiver muitas visualizações, muitos likes, eu vou entender que vocês gostaram do tema e nós vamos trazer outros vídeos a respeito desse assunto, amém? E que esse tema não seja mais um tabu no nosso meio, amém? Com equilíbrio, com os valores pautados na palavra, que nós possamos desenvolver uma sexualidade sem prejuízo. Um beijo e até o próximo vídeo, meus amores!